Queridos amigos, é uma imensa alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para a nossa quarta aula interativa do nosso curso de funções, tá certo? Então, nós já tivemos três aulas, perdão, interativas e essa aqui é a quarta. E ela é respectiva à aula 4 do nosso curso, que é a aula das funções uma a uma. Bom, vamos recapitular um pouquinho o que é a função uma a uma. Bom, suponha que eu tenha um x1 e um x0, tá certo? E aí, o x0 vai me levar num y0 e o x1 vai me levar num x1, beleza? Bom, e aí, essas relações, elas são exclusivas. Ou seja, o y é exclusivo de apenas um único x, tá certo? Porque o nosso conceito de funções, e aqui nós temos que ter essa jogada mental, o nosso conceito de funções é o seguinte, olha só. O mesmo x não pode levar a mais de um y, tá certo? Então, um x tem um único par no y. Bum! Mas o y não. O y ele pode ter mais de um par no x, tá certo? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma função, x ao quadrado. Aqui a gente vê aqui, ó, que o 2 me leva no 4 e o menos 2 também me leva no 4. Então, não tem exclusividade, certo? E aí, aqui no x, por exemplo, né? Aqui é isso aqui, ó. Está acontecendo isso aqui. Y igual a x. Certo? Da mesma forma que o outro era y igual a x quadrado. Beleza? Aqui eu tenho exclusividade, olha lá. O 2 está me levando no 2. E nem um outro valor vai me levar no 2. Tá certo? Bom, aqui nós estamos utilizando o MapleLearn, tá certo? E vocês podem aí utilizar na casa de vocês, né? Abrir aí e fazer aqui com a gente os nossos exemplos, tá certo? Então, vamos pegar aqui, na nossa última aula foi posto o seguinte, olha só, uma função que é sempre crescente ou sempre decrescente, ela sempre vai ser uma a uma, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplinhos que nós pegamos. A função exponencial de x. A função exponencial de x, a gente sabe que ela é sempre crescente, tá certo? Já foram feitos estudos sobre ela nas nossas aulas passadas. Ou então, a função menos exponencial de x é sempre decrescente, certo? Quer dizer, exponencial de menos x, perdão. E o que a gente pode reparar aí é uma exclusividade, tá certo? Olha só as minhas linhas horizontais aqui postas pela grade do meu gráfico. Eu tenho pontos aqui de exclusividade, tá certo? Aqui eu tenho total exclusividade. Um x me leva em um y e aquele y não trai aquele x com ninguém, como eu disse na última aula, tá certo? Bom, então o que será proposto aqui, como nós sabemos, não tem graça desenhar esses gráficos, tá certo? Não tem graça porque exponencial de x, seno de x, são todas funções conhecidas nossas. Mas aqui será proposta uma miscelânea delas. E aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Igual foi feito com as aulas de Maple Calculator. Então vamos pegar aqui uma exponencial. Aqui. Melhor, né? Tem que botar aqui. Exponencial, a função exponencial do seno de x. Aí. Quando eu faço essa combinação aqui, eu não tenho mais uma função. A exponencial deixa de ser uma a uma. Olha lá, pô, ficou um gráfico até que bonito, né? Ficou ali, ondas de mar, né? Agora vamos ver se eu multiplicar aqui por um x. Ainda não tenho uma função uma a uma. Olha aqui os valores aqui, ó. Não tem exclusividade. Mas deu um gráfico maneiro, né? Aqui, ó, vamos ampliar aqui. Olha só que gráfico legal que deu. Tá certo? Não tem exclusividade. Tá? Vamos multiplicar por mais um x. Ainda não tem exclusividade. Então, multiplicar por um x não vai adiantar de nada. Vamos somar com outra função aqui. Vamos somar aqui com ln. ln
de x. Ainda não tem exclusividade aqui, ó, olha só. O 4, eu tenho dois valores aqui me levando no 4. Tá? E vamos multiplicar aqui por outra função exponencial. Exponencial, só que aqui vai ser exponencial... Opa, tem que colocar exponencial aqui para dar certo. Exponencial do cosseno de x. Continua sem exclusividade e continua um gráfico bem parecido. Então, isso aqui não está me adiantando nada do meu estudo. Tá certo? Vamos colocar aqui, então... Não, função seno só vai me gerar mais uma ondulatória. Aqui, função x. Multiplicar por mais um x. Olha lá. Já tenho aí a minha função uma a uma. Lá. Estou aumentando a escala aqui, ó. Ó, já tem uma linha. E aqui eu tenho uma função uma a uma, lá, porque um x está me levando a apenas um x. A gente pode ver aqui que o gráfico tem uma tendência crescente. Tá certo? Então, essa tendência crescente me faz confirmar que essa função é uma a uma. Tá bom? Bom, então tá vendo? É para isso que serve esse tipo de ferramenta. É uma função que, como a gente viu, né, aqui, exponencial do seno. Lembrando que aqui seno não se escreve com E, mas se escreve com I. Exponencial do seno de x. Olha lá, vamos ampliar aqui. Olha só, é uma função que eu não tenho o que falar. Eu não tenho antes de visualizar ela no gráfico, né, claro, eu não tenho muito como afirmar nada. Aí vi ela no gráfico. Aí, olha só, já sei que ela não é uma função uma a uma. Tá certo? E a combinação dela, por que mais ln de x vezes x? Isso aqui não continua não sendo... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver de mais pertinho aqui. Não, me parece que isso aqui é. Eu acho que eu tinha falado que não é não, mas isso aqui é. Parecia que eu tinha visto uma curva aqui. Tá certo? Então, aqui, essa combinação aqui é uma função uma a uma. Tá certo? Mas quem ia me garantir isso antes? Tá certo? Eu podia até fazer um teste matemático aí, mas aquele teste matemático que eu ensinei de x mais a não ia dar certo. Porque aqui eu tenho uma função seno. Aí eu ia ter que usar... Não ia ter como. Porque esse seno ia continuar aqui, eu ia ter que fazer um logaritmo. A trabalheira matemática para você falar, essa função é sempre crescente, e por ela ser sempre crescente, ela é uma a uma, ia ser gigantesca e se bobear eu não ia sair do lugar. Se eu conseguisse. Tá certo? Então, é para isso que serve. E aí eu posso te dar vários problemas. Você pode utilizar várias coisas dentro desse contexto de funções uma a uma. Por exemplo, um carro tá caminhando, né? Te dou uma função e falo assim, olha só, esse carro ele caminha, essa função é o caminho do carro, certo? A distância que ele percorreu. A posição, para ser mais exato, né? Essa função dá a posição do carro. Quando que ele, né, no caso, você sempre tem que observar o y, por isso que eu quero deixar bem ciente aqui que eu estou falando do y. Quando que esse carro não vai passar pelo mesmo ponto? Tá certo? Ou então, esse carro passa pelo mesmo ponto? E aí você precisa observar se é a função uma a uma ou não. Por exemplo, se a função do carro que eu te der for essa aqui, ó, exponencial do seno de x mais ln de x, o que você vai falar? O carro passa pela mesma posição várias vezes. Aqui, ó. Tira aqui, ó. Olha lá. Aqui, traça uma reta aqui. Olha só quantas vezes que ele passa por esse ponto aqui, por essa posição. Aqui, ó. Essa linha aqui. Várias vezes. Várias vezes. Mas agora, se eu te der essa função aqui, você fala assim, não, o carro nunca passa pela mesma posição, ele continua o seu caminho, tá certo? Então, é para isso que serve o gráfico. É para isso que serve essas ferramentas matemáticas. Tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de MapleLearn. Como disse, aqui eu não tenho como apresentar todo o aplicativo matemático, mas a gente faz umas brincadeiras, faz algumas coisinhas, tá certo? Então, é bem útil. É bem útil. Nós podemos ver aqui que eu tinha um problema aqui que
que eu matematicamente não tinha como resolver com as ferramentas matemáticas que a gente tem até agora. Claro, se eu fizesse o teste da derivada primeiro, eu ia conseguir resolver esse problema. Mas aqui no nosso curso de funções nós não trabalhamos com derivada. Então aquele x mais a lá não ia dar certo. Eu não ia ter como falar, essa função aqui sempre crescente, por ela ser sempre crescente, ela é uma a uma. Tá certo? Né? Na verdade, era o teste da derivada segunda, né? O teste da derivada segunda é ver que ela é sempre crescente. E aí ia definir que ela é uma função uma a uma. Tá certo? Então essa aqui foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. O Maple Learn, lembrando que ele tá na web, ele não é não precisa, não é necessário baixá-lo. O Maple Calculator, sim, o Maple Calculator é um aplicativo de celular que você pode baixar e fazer praticamente as mesmas coisas que aqui. A vantagem do Maple Learn é que aqui eu posso trabalhar com duas funções aqui, x, eu posso colocar aqui, ó, x, né, o x a quarta aqui. E aí é só clicar em uma ou na outra. Tá bom? Bom, então espero que vocês estejam bem utilizando essas ferramentas dadas. Essa foi a nossa aula. Um abraço a todos. Possam desfrutar mais e mais desse curso.